Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda Serra Granado, eu sou nutricionista pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências pela mesma universidade e doutora em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu atuo como colaboradora em um projeto de pesquisa da Universidade Estadual de Santa Cruz pelo Departamento de Ciências da Saúde. Esse projeto se intitula Elaboração e Validação da PLES, uma plataforma educativa em saúde para a capacitação e produção do cuidado na assistência pré-natal, sob orientação da professora doutora Emanuela Gomes Maia. Esse curso será sobre revisão sistemática. E para favorecer você nesse passo a passo, serão feitos pequenos vídeos fragmentados para que você, aluno, pesquisador ou mesmo professor, possa se beneficiar de todo o seu conteúdo. Esse projeto de pesquisa ele conta com o apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde. Esse curso foi baseado em uma publicação da Universidade de São Paulo do ano de 2021, intitulada Revisão Sistemática. Bom, para compreender um pouco o que seria a revisão sistemática, é necessário ver que ela se insere dentro de uma revisão de literatura. Mas o que seria uma revisão de literatura? É um processo de busca de informações, de análise do conhecimento, da descrição de um corpo de evidências científicas que tem um objetivo: encontrar resposta ou respostas para uma pergunta específica por meio da literatura. Mas o que seria essa literatura? A literatura, ela corresponde a tudo aquilo que é relevante para o tema que você tem interesse, seja ele publicado em meios digitais ou até mesmo impressos. Podem ser, por exemplo, livros, trabalhos de conclusão de curso, que aqui inclui TCC, as dissertações, que são relativas ao mestrado, as teses, que são relativas ao doutorado, podem ser ainda artigos publicados em revistas científicas, registros históricos e governamentais, podem ser artigos de blog e até mesmo sites. E dentre a revisão da literatura, eu vou destacar os três principais tipos, que seria a revisão narrativa, a revisão sistemática e a revisão integrativa. Já vou dar um spoiler. Qual a diferença entre elas? É o método de elaboração. Na revisão narrativa, não existe uma metodologia sistemática da sua execução. A sua busca bibliográfica ela pode ser limitada, não é necessário uma busca exaustiva na literatura, nem técnicas muito elaboradas ou sofisticadas para isso. Qual é o objetivo dela? Garantir uma fundamentação teórica para um artigo, uma tese, um TCC, pode ser, por exemplo, até para um referencial teórico. No caso da revisão integrativa, repara que a metodologia de execução aqui ela já é sistemática, ela já segue um passo a passo, alguns critérios. A busca bibliográfica ela é ampla e diversificada. Ela pode incluir aqui, por exemplo, estudos experimentais e também estudos não experimentais. Qual é o objetivo? É demonstrar o conhecimento atual de determinada temática. Vou dar um exemplo de uma situação. Um profissional de saúde que atua na assistência direta ao paciente. Ele precisa, por vezes, identificar alguma evidência sobre uma determinada temática. Se ele for nas bases de dados, ele vai ver que existe, às vezes, uma grande quantidade de evidências, de artigos científicos disponíveis e também de todo nível de complexidade. Para esse profissional, seria muito mais interessante encontrar uma publicação que reunisse as principais evidências científicas no tema que ele tem interesse, de modo que isso vai propiciar uma aplicabilidade prática para esse profissional. Esse é o propósito da revisão integrativa. E existe ainda a revisão sistemática, que assim como a revisão integrativa, ele também segue uma metodologia de execução sistemática. Por esse motivo, ao longo desse curso, você vai ver que você pode aproveitar, sim, algumas etapas para a elaboração, por exemplo, de uma revisão integrativa e não sistemática. No caso da revisão sistemática, a busca bibliográfica acaba sendo exaustiva na literatura. Qual é o objetivo? Criar um resumo de evidências de uma intervenção ou uma exposição específica.
Para isso, a gente vai se aprofundar aos poucos sobre todas as etapas necessárias. Vamos começar? Como definir o seu tema e iniciar uma revisão sistemática? Aqui estão alguns passos para a determinação do tema de uma revisão sistemática. A primeira etapa é a análise inicial ou até mesmo preliminar dos artigos que existem na literatura. O pesquisador ele deve ser muito curioso, então você deve se questionar nesse momento o que existe disponível na literatura, ou seja, qual é a quantidade de artigos, qual é a qualidade desses artigos, onde e quando eles foram publicados, de modo que a resposta para essas perguntas deve gerar a resposta para uma outra, que vai ser: justifique então a execução de uma revisão sistemática? Se sim, vamos para a etapa 2, que seria a definição das palavras-chave. Para isso, você vai precisar da análise da literatura relevante e, identificando essas palavras, procurar um vocabulário nacional, que seriam os DECs, ou vocabulário internacional, que é os MESHs, como veremos posteriormente. A terceira etapa já é checar a existência de outras revisões na temática. Por quê? Já pensou se alguém já fez a mesma revisão que você tem interesse ou fez uma revisão um pouco semelhante? Para isso, é necessário que você vá nas bases de dados das revisões sistemáticas, Próspero, como por exemplo a Cochrane, ou mesmo na literatura. Por quê? Pode acontecer de haver revisões que não tiveram registro e ainda assim foram publicadas em revistas de alto impacto. E isso pode atrapalhar a sua publicação. E a quarta e última etapa desse passo a passo na determinação do seu tema é o delineamento das principais características da revisão, ou seja, qual vai ser a sua população de estudo? Quais serão os critérios de inclusão e exclusão que você vai utilizar? E quais as bases de dados que você vai utilizar? De modo que essas respostas vão te auxiliar a elaborar o seu protocolo para registro da sua revisão sistemática. Agora, vamos seguir para a etapa 2? A definição das palavras-chave. Primeiro, qual a importância de se definir uma palavra-chave? Ela se relaciona com o tema principal do texto científico. E ela vai ser muito útil para você localizar os textos que vão entrar na sua revisão sistemática. Lembra do slide anterior que eu falei da etapa 1, que seria a análise inicial ou mesmo preliminar, onde você vai identificar a quantidade, a qualidade desses estudos, onde eles foram publicados? Então, de posse desses artigos, você pode separar aqueles que você acha que tem uma relevância muito próxima, uma relação muito próxima com o seu tema de interesse. Entra neles, faz uma leitura e identifica quais foram as palavras-chave que aquele pesquisador utilizou. Anota num papelzinho à parte todas essas palavras-chave. Depois, você vai conseguir fazer combinações adequadas dessas palavras utilizando operadores booleanos adequados. E posteriormente, quando você já tiver feito a sua revisão, já tiver publicado ela, as palavras-chave que você utilizar também vai ser muito útil para que um outro pesquisador, que por vezes pode até estar querendo fazer uma revisão sistemática também, identifique o seu estudo e com isso você vai conseguir ser citado. E existe um jeito correto para você selecionar as suas palavras-chave. Como eu disse anteriormente, é muito importante que você leia textos semelhantes para encontrar sugestões de palavras e verificar se existem sinônimos ou mesmo variações, utilizando também termos específicos, evitando, portanto, siglas, nomes, preposições e termos genéricos que são muito comuns, são muito amplos. Passando a definição das palavras-chave, a gente vai chegar na definição da sua pergunta-chave, a sua pergunta de pesquisa. Essa etapa é tão importante. Só que antes de você construir a sua pergunta de pesquisa, é muito importante que você, pesquisador, faça algumas perguntas para si mesmo primeiro. Primeiro, os pesquisadores envolvidos na execução da revisão sistemática possuem conhecimento adequado e pertinente ao assunto de pesquisa que vai ser realizado? Ou seja, você domina o assunto? 2. Há recursos disponíveis para essa pesquisa, recursos como
pessoas, artigos, você tem acesso às bases de dados ou existem pesquisas suficientes na literatura? 3. A pergunta, ela é de interesse da ciência, do público em geral ou apenas seu? É passível de publicação em uma revista científica? Ela vai ter relevância para outros pesquisadores? Por qual motivo? 4, e tão importante, a pergunta ela é inédita? Não existe mesmo nenhuma resposta para ela na literatura pertinente? Você já procurou? Em todas as bases de dados literários disponíveis? 5. Qual é a sua motivação para realizar o estudo? 6. A justificativa para realizar essa revisão sistemática ela é adequada? E 7. A fundamentação teórica disponível na literatura ela é suficiente para que a sua pergunta seja apropriadamente respondida? Talvez você não tenha resposta para todas essas perguntas, mas é muito importante que você faça. O pesquisador ele tem que estar muito consciente e apropriado do estudo que ele vai desenvolver, sobretudo na revisão sistemática, que exige muito conhecimento e uma busca muito exaustiva na literatura. Para isso, existem algumas estratégias para você elaborar a sua pergunta-chave, vai te favorecer e te facilitar nesse processo. Você pode escolher qualquer estratégia que seja mais útil e favorável a você. A primeira estratégia é conhecida como estratégia PICO. O P é de paciente, problema ou população, ou seja, a quem a questão está relacionada. O I é de intervenção. Pode ser, por exemplo, relativo a uma terapêutica, um diagnóstico, um prognóstico ou até questões econômicas. O C é de comparador. Pode ser uma outra intervenção de comparação, um diagnóstico, de grupo placebo, grupo controle ou até um tratamento padrão, que seria o gold standard. O O de outcome ou desfecho, ou seja, o resultado esperado. Na área da saúde, seria o melhor e mais importante para o paciente. E vou acrescentar aqui o S e o T. O S seria de study design ou tipos de estudo, e o T de tempo. Pode ser, por exemplo, então, ensaios clínicos randomizados, coorte, casos controle, transversal, relatos de casos, estudos qualitativos, análises econômicas ou algum outro. Vou dar alguns exemplos para facilitar um pouco mais a sua compreensão. Nessa estratégia PICO, o P, por exemplo, seria a definição da população que você pretende estudar e as suas características. Pode ser, por exemplo, mulheres diabéticas, mulheres hipertensas, ou algum problema de saúde, algum problema relacionado, por exemplo, à assistência pré-natal. O I de intervenção seria a modificação ao qual aquela população, aquele paciente específico, acabou sendo submetido. O C, do comparador, você pode fazer uma comparação entre populações, uma comparação entre intervenções. O O de outcome ou desfecho seria o resultado da intervenção. E o S ou T é muito importante. Esse quesito ele não se refere exclusivamente ao período de tempo que você vai utilizar na sua busca bibliográfica. Ele pode estar relacionado, por exemplo, ao tipo do estudo, no tempo necessário que foi para demonstrar os resultados ou algum outro. Agora, se você não se identificou com a estratégia PICO e precisa dela um pouco mais sucinta, você pode utilizar uma outra estratégia equivalente, que seria a POT, que utiliza também o P de paciente, problema ou população, o O de outcome ou desfecho, e o T seria study design ou tipos de estudo ou mesmo o tempo. Existe ainda uma terceira estratégia, que pode ser a estratégia FINER. O F é de factível, ou seja, passível de execução. O I de interessante. O N de novel em inglês, que significa inovador. O E de ético e o R de relevante. Vou dar alguns exemplos. No F de factível, que seria passível de execução, por exemplo, o número adequado de indivíduos ou pacientes ou mesmo pesquisas científicas que foram previamente publicadas sobre esse tema. O I, de interessante. Ele é de interesse da ciência, do leitor, do artigo de revisão, do autor revisor, de quem é interesse. O N, de inovador, ou seja, fornece novos achados ou elicida, pode confirmar ou pode até refutar alguns achados anteriores da literatura. O E, de que respeita as normas éticas.
E o R de relevante. Deve ser relevante para o meio acadêmico, agregar conhecimento científico, auxiliar no direcionamento de decisões, entre outros. Portanto, algumas dicas para você construir a sua pergunta-chave. Uma boa sugestão para o tema de revisão sistemática é o embasamento teórico da sua tese. Dedique-se na elaboração da sua pergunta-chave, utilizando alguma dessas estratégias mencionadas. Identifique qual é a literatura pertinente e relevante. Verifique, por exemplo, trabalhos recentes, incluindo de revisões sistemáticas, sim, e identifique a presença de alguma lacuna, algo que não foi respondido, algo que não está muito claro. E aí você pode explorar isso, resultando em bons problemas de pesquisa, além de originar boas perguntas para uma revisão sistemática. Importante, tente equilibrar a amplitude e a profundidade da sua pesquisa. Procure, por exemplo, perguntas que sejam amplas, ou seja, um conteúdo disponível adequado para a sua revisão sistemática, mas também que essa pergunta seja delimitada, para que você não perca o foco da sua pesquisa. Depois, verifique a originalidade da sua pergunta. Faça buscas em bases de dados bibliográficos utilizando as palavras-chave e os seus sinônimos. A busca aqui é sempre estudo. Veja outras revisões sistemáticas, veja o processo que eles adotaram. Quanto mais você se apropriar, mais o seu passo a passo ficará mais fácil para você. Essas foram as revisões, as referências bibliográficas que eu utilizei nessa aula e boa sorte!